assistir depois. Então, voltando aqui do início rapidamente, hoje o tema da aula é como encontrar o seu propósito e a gente vai focar no final na ferramenta do Ikigai, tá? Assim como a gente fez na sessão passada, antes de começar, eu vou fazer um convite para vocês para a gente respirar. O momento dessa pausa de respiração é para a gente trazer a nossa atenção para cá. Todas vocês escolheram estar aqui nesse momento, né? E aí é uma oportunidade de deixar para trás aqueles pensamentos, os problemas onde vocês estavam ali alguns minutinhos atrás e trazer a atenção para cá. Essa atividade aqui, ela vai ser da seguinte forma. Vou pedir para vocês fazerem 8 respirações, né? Fazendo uma pausa naquele momento que a gente pausou, expirou. E aí prestar atenção nessa pausa. Então, 8 respirações, vocês podem ir contando no dedo, cada respiração vai mudando, percorrendo as 2 mãos, tá bom? Respiração, inspirar longo, e na hora de expirar, deixar soltar toda a tensão e esses pensamentos que estão lá fora, tá bom? Então, vamos lá. À medida que vocês forem terminando, podem ir voltando e sinalizando para mim. Perfeito. É bom, né, gente? Parar um minutinho para respirar. É uma coisa tão simples, mas é tão poderosa. Respiração é muito, muito poderosa. Então, vamos iniciar aqui. Algumas de vocês não estavam no encontro passado, então eu vou aproveitar esse momento para fazer uma apresentação novamente. Para aquelas que estavam, vou contar um pouquinho da minha história com outro olhar agora, tá bom? Então, primeiramente, meu nome é Elana Souza, sou de Brasília, sou mãe do João Lucas, um menino de 10 anos. Eu iniciei a minha carreira profissional com 16 anos, trabalhava numa loja, tive 17 anos de experiência no mercado corporativo, e eu tive a oportunidade de atuar em 2 posições de C-Level. A minha formação, eu sou advogada, eu sou contadora, eu tenho um mestrado em administração, e eu foquei por muitos e muitos anos na minha vida corporativa, né? Sou filha de uma mineira com um nordestino, somos 4 irmãos, e quando eu cheguei no trabalho, eu encontrei um reconhecimento e uma visibilidade que me alimentou muito. E eu coloquei o propósito da minha vida naquilo ali, né? Eu entendia que, para eu estar bem, né, o que me alimentava, o que me movia, era aquele reconhecimento externo, era executar bem os meus papéis. E eu sabia que eu estava executando bem os meus papéis quando eu tinha, né, aquele holofote, aquele reconhecimento de fora. E por assim foi por muitos anos, até eu começar a perceber que aquilo ali estava cada vez mais me distanciando de mim mesma. Eu estava cada vez me moldando mais a situações externas para eu conseguir
me validar e sentir que eu estava indo bem na vida. E aí, depois de muitos anos, eu comecei a questionar ali. Eu falei, gente, e será que é isso mesmo? Será que a vida é só isso, né? E eu olhava, eu falava, nossa, mas a humanidade, ela tem aí 200 mil anos, né? Que teve o primeiro registro dos Homo sapiens. Eu falava assim, será que uma humanidade desse tamanho, eu tenho aqui um período de vivência de, no máximo, 100 anos, será que é isso? Será que eu vim para essa terra só para isso? Para estar nesse lugar, executando essas funções dessa forma? E aí eu comecei a questionar, quem que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu propósito? E eu sempre fui muito curiosa. E o primeiro ponto, né, que eu coloco aqui é, quando a gente começa a fazer perguntas assim, a vida, ela começa a trazer respostas para a gente. E ela começa a colocar coisas na nossa vida para a gente ir chegando, né, ao encontro dessas perguntas que a gente faz. E eu comecei muito nessa busca interna, né? Quem sou eu? O que eu gosto? Qual que é meu papel? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por que eu estou nesse papel? O que eu estou desempenhando aqui? Aonde que eu quero entregar? Como é que eu sei que eu estou indo bem na vida? Como que eu sei que eu estou cumprindo o meu papel aqui? E eu fui cada vez mais colocando essas perguntas na mesa, né? E tem várias amigas aqui, colegas, a Lu é uma dessas, que a gente já teve muitas conversas assim, né, Lu? Muitas conversas profundas nesse sentido, né? Então, assim, a gente já compartilhou muito dessas angústias juntas, né? E aí a vida, ela me apresentou a filosofia. A vida, ela me apresentou a Nova Acrópole. E aí eu comecei a ir mais fundo em outras fontes, que até então eu não tinha acesso. Eu tinha acesso a fontes de conhecimento, de inteligência, de conhecimento técnico, né, digamos assim, muito racional sempre. Então eu sempre estudei muito, mas muito por essas fontes. E eu também não tive esse acesso na escola, nem nada disso. Então eu comecei a buscar essas informações na minha vida adulta. No momento que eu comecei a sentir um vazio dentro de mim, eu falei, gente, não é possível, eu estou fazendo tudo isso, eu sou mãe, né? Eu tenho aqui a minha moradia, eu tenho um conforto, eu tenho meu trabalho, eu estou crescendo na minha carreira, mas eu sinto que falta algo, eu sinto que falta alguma coisa mais forte na minha realização efetiva. E aí a vida começou a me apresentar isso. Então eu comecei a estudar filosofia, entrei na Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia natural, então é uma filosofia que você aplica no dia a dia. Eu comecei a estudar Vedanta, que o Vedanta é uma filosofia hindu, que é lá de trás dos primórdios, que eles estudam os livros sagrados, justamente buscando qual que é o meu papel como ser humano e como que eu sei se eu estou indo bem nesse papel, tá bom? E foi muito mágico para mim, porque primeiro, eu coloquei essas perguntas para mim e cada vez mais o meu olhar estava direcionado para isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente direciona, quando a gente fala, eu quero descobrir isso, e a gente começa a ir atrás e a vida vem trazendo para gente. E a partir do momento que eu comecei a sentir esse alinhamento, encontrar essas respostas que eu buscava, e aí a gente vai vendo que essas respostas, elas são repetidas em várias bases, né? Sejam civilizações antigas, filosofia, religião. Então, assim, a gente tem muitos guias. Às vezes a gente fala, não tem manual para ser humano. E tem manual para ser humano. Só que a gente não tem acesso, muitas vezes. A gente não busca esse conhecimento. A gente fica tão preso no conhecimento técnico que a gente não busca o conhecimento do ser humano. Né? E aí, quando eu comecei a descobrir esses manuais, entre aspas, que na verdade é um manual para nos guiar, para nos auxiliar a fazer perguntas e nos auxiliar a desenvolver, eu comecei magicamente a sentir o bem-estar, que era o que eu buscava lá atrás, com todas aquelas minhas conquistas e com todo aquele meu reconhecimento, né? E isso foi maravilhoso, né? Então, assim, é essa vontade que eu tenho hoje de compartilhar aqui com vocês. Então, muito do que eu vou falar para vocês é um pouco dessa experiência que eu venho vivendo, porque eu descobri que, na verdade, isso tudo aqui é uma jornada, né? E aí, quem é a Elana dentro de tudo isso? Então, eu trabalhei 17 anos no mercado corporativo, eu tive 2 posições de C-Level, estive sentada em mesas de decisões, no meio masculino muito forte, e nessa minha busca por propósito e entender as minhas motivações o que fez uma menina tão jovem, né? Eu fui diretora com 30, a minha primeira cadeira de diretora eu tinha 31 anos,
Na segunda, que eu fui de uma empresa de 3 bilhões, eu tinha 36 anos de idade quando eu sentei na cadeira. E outra pessoa mais jovem que eu tinha 48 e era um homem, né? E eu tinha colegas de 70 e poucos. E eu me questionava, eu falo, o que levou uma menina tão jovem se colocar ali dentro e entrar nesse espaço e construir? E aí eu fui vendo aí onde é que estavam as minhas motivações dentro de tudo isso. E dentro dessas motivações, eu acessei o que eu tenho hoje, né? E eu coloquei a minha vida agora nesse propósito de auxiliar outras mulheres, porque eu acredito que todas nós temos que estar nesses espaços, né? Todas nós temos que nos conectar e colocar aí toda a nossa potência feminina. Então, hoje, todo o meu trabalho ele é voltado para o autodesenvolvimento de lideranças femininas, com esse propósito, de ajudar as mulheres a se reconectar com o seu propósito, com a sua essência, para trazer toda essa beleza para o mundo, tá bom? Então, legal. Vamos começar aqui. Primeira coisa, o que vocês entendem por propósito? Perguntar para vocês, se vocês puderem interagir comigo no chat, quando vocês pensam em propósito, o que vocês entendem por isso? Então tá, vamos aquecendo aí, gente. Então, vou começar aqui, vocação. A Carol tá com a mão levantada. É a Carol? É. Como podemos fazer a diferença para o mundo. Então é isso, assim, o propósito, ele tem vários significados que a gente vai ver um pouquinho ali na frente. São, legal, Dani, o que nos move, isso, guia na jornada, o que está em sintonia com a nossa essência, legal, tudo isso daí faz parte. Então, quando a gente olha aqui para a origem etimológica mesmo da palavra, né, o que significa propósito? Aquilo que você coloca à frente, é uma direção, como alguém colocou aqui, né? É um ponto. Quando a gente vai pensar assim, se eu estou indo para algum lugar, eu tenho que saber para onde eu estou indo, porque senão eu não chego em lugar algum. Então, a professora Lucelena, que a gente gosta muito, assim, eu gosto muito dela, né? É uma grande referência para mim de estudo. Ela traz sempre um exemplo quando ela fala de propósito. Para a gente identificar dois pontos muito importantes. Quando eu estou saindo de um lugar para o outro, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Então, eu estou aqui, estou em algum lugar e vou falar, eu estou indo para o aeroporto. Se eu não souber para onde eu estou indo, eu vou chegar ali embaixo e vou ficar zanzando. Então, eu tenho que ter uma direção. Aonde que eu vou? Então, na minha vida, eu tenho que ter uma direção para eu me seguir. Mas, além dessa direção, outro ponto muito importante é saber aonde estou. Porque se eu não sei aonde estou, é muito difícil eu caminhar naquela direção. Então, eu posso estar aqui e falar assim, olha, eu vou para o aeroporto. Mas se eu não tenho noção de onde eu estou, é muito difícil eu achar o caminho para o aeroporto. Então, quando a gente fala em propósito, a gente fala em dois pontos muito importantes. Primeiro, qual que é a minha direção? O que eu estou traçando lá para frente? E aonde que eu estou hoje? Porque a partir daqui eu consigo começar a trabalhar. Né? Então, por que a gente fala de propósito? Por que é importante a gente falar desse assunto e a gente fala tão pouco do que é importante, né? Primeiro, o propósito, ele é um norteador das nossas escolhas, das nossas decisões. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu vivo indecisa. Eu nunca vou saber qual que é a melhor decisão. Normalmente, eu coloco o meu poder de decisão na mão dos outros. Então, eu falo assim, eu não sei para onde eu quero ir. Aí eu vou e pergunto para o outro, para onde é melhor eu ir? O que é melhor eu tomar de decisão? Aí, o que vai acontecer? A pessoa ela vai te dar a opinião dela com base no propósito dela e no olhar dela. Para onde ela está indo, para a direção dela. Que muitas vezes não é compatível com a sua, né? O propósito, ele te dá satisfação e realização, porque você está caminhando, você consegue medir, você consegue celebrar seu avanço. Porque, mais uma vez, quando você não sabe o que você está construindo, para onde você está indo, você não consegue nem verificar e comparar com você mesmo, que assim, a melhor forma, a única forma boa de comparação que tem é com você mesmo, né? Então, assim, se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei o que eu quero me tornar, como é que eu vou conseguir olhar e celebrar as minhas conquistas e as minhas vitórias e saber que hoje eu sou uma pessoa melhor do que de ontem, né? Ele serve como âncora em momentos difíceis. Quando a gente tem um propósito, é algo além da gente. Então, assim, pô, eu tenho um propósito específico, né? Assim, a gente vê dificuldade, numa dificuldade muito grande, numa doença, e você fala assim, não, mas eu quero ainda viver aquilo, eu quero ter aquela experiência. Então, você consegue superar momentos difíceis com base nisso.
E ele dá significado às suas experiências, porque você tem um porquê de você estar fazendo tudo aquilo. Então, eu estou vivendo uma experiência que ela pode ser muito boa, mas quando eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, ela se torna ainda mais mágica e especial, né? E para a nossa vida profissional também. A gente escuta muito isso. Ah, eu quero ter um propósito ali dentro. O que eu estou fazendo? O que é, né? O que transcende a minha simples ação e o meu simples ganho pessoal, né? Ele te gera mais motivação. Tanto uma motivação interna como uma motivação mais transcendental, né? Que vai além. Ele aumenta o seu engajamento, sua produtividade. Quando você está alinhado ao propósito da empresa, é outra coisa. Quando você está desalinhado, você não consegue nem trabalhar, assim, você fica ali fazendo só a sua obrigação de dia a dia, né? Ele vai te desenvolver resiliência, ele contribui para você deixar um legado significativo. Né? E aí, então, a gente olha para propósito e a gente fala, propósito é direção. Estou falando de propósito no sentido geral da palavra. Quando eu falo em direção, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, eu estou falando, né, numa guia. E aí eu olho, tá bom, eu entendi o que é propósito. Mas o que é o propósito do ser humano? Porque cada coisa tem um propósito específico, certo? Então, assim, nós, seres humanos, somos muito mais ligados à natureza do que à tecnologia. Vocês concordam comigo, né? A gente é muito mais um ser vivo que sente a natureza, que muda com tudo isso, do que um robô, que muitas vezes querem nos transformar num robô, né? Mas nós não somos robôs, isso daí a gente tem que lembrar sempre. Nós estamos muito mais ligados a essa natureza. Então, quando a gente olha, a gente fala assim, pô, uma mangueira, por exemplo. Qual que é o propósito de uma mangueira? De um pé de manga? Alguém contribui aí comigo no chat? Qual que é o propósito de um pé de manga? Gerar mangas, né? Dar frutos. Então, quando a gente olha, assim, o propósito de um pé de manga é o quê? É crescer, é florescer, frutificar e dar muitos frutos de manga. E aí ela dá frutos, ela tem a semente que ela planta, ela aumenta a quantidade de mangas, né? De mangueiras, ela continua crescendo ali, ela alimenta os seres humanos e outros bichos, seres vivos, né? Então ela tem um propósito muito específico. A abelha, ela dá sombra também. A abelha é um outro bicho, ela tem um propósito específico. A abelha ela é responsável pela polinização. Se não tiver abelha, a gente vai ter um problema sério de polinização. Então, ela tem um propósito específico na natureza. A gente está falando de um propósito prático. A gente pode falar também depois de um propósito mais filosófico e tudo. E nós, como seres humanos, e como seres que fazem parte da natureza, integrados à natureza, a gente também tem um propósito específico, que muitas vezes a gente se perde dele. E aí, quando a gente vai, né, eu pegando aqui emprestado conceitos filosóficos, que é onde eu falo para vocês, existe um manual que fala sobre propósito. Existe um manual que fala como nós devemos ser como seres humanos e o que é esperado de nós, né? E aí, quando a gente olha aqui no conceito filosófico, então Aristóteles ele começou falando: olha, eu entendo que o propósito da vida é a felicidade, que a felicidade ela é o único objetivo da existência humana. Só que quando ele fala em felicidade, ele não está falando em felicidade que a gente acha, que é alegria, que é aquele prazer instantâneo, né? Ah, comprei uma casa, comprei um carro, eu sinto aquela felicidade, aquela alegria. Não é essa felicidade que ele está falando. Aqui ele fala de felicidade plena, que é o bem-estar completo. Sabe aquele momento que vocês estão assim? Para mim, isso acontece muito quando eu estou no meio da natureza, às vezes assim, numa cachoeira linda, ou numa praia, no Rio de Janeiro. Quando eu chego na Lagoa do Rio de Janeiro, eu acho aquele lugar ali a coisa mais linda do mundo, Cristo, com a lagoa, e aí você vê ali depois aquele morro dos dois. Eu acho aquilo ali uma obra, uma coisa maravilhosa. Aí sabe quando chega aquele sentimento assim de gratidão, que você fica assim olhando, você fica, meu Deus, gratidão, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, obrigada por esse momento, obrigada. Isso é a felicidade plena, que o Aristóteles fala. É esse sentimento de bem-estar, que você fala assim, eu não preciso de nada na vida e eu estou 100% completa. Você se sente preenchido de dentro para fora, né? Então, é isso que Aristóteles falava como uma felicidade plena. E ele fala, o ser humano, ele tem esse objetivo,
de chegar nesse auge de bem-estar, de satisfação, de plenitude ali, a partir da realização do seu potencial racional e moral, né? Aí Kant vem um pouquinho depois e fala, legal, é a felicidade, mas isso daí tem que estar preso, tem que estar amarrado a valores morais, porque não é felicidade a qualquer custo. A gente está aqui para se desenvolver como ser humano, estamos numa coletividade, conexões. Então, o nosso bem-estar, ele também depende do bem-estar do outro. Aí o Kant vem falar sobre esse princípio moral universal. E na Nova Acrópole eles ensinam um exercício para a gente que eu acho muito legal, vou compartilhar com vocês. Eles falam assim, para você avaliar, porque isso é uma coisa que eu sempre questionei. Será que a minha ação é correta? Como que eu deveria agir nesse momento aqui? Né? Às vezes a gente tem essas dúvidas. E lá eles ensinam o seguinte, se você for fazer uma ação, você está na dúvida, você para e pensa assim, se todo mundo do mundo fizesse isso nesse momento junto comigo, isso seria bom para a humanidade ou ruim para a humanidade? Então, por exemplo, eu vou jogar só esse papelzinho aqui no chão, não tem lixo. Eu vou tirar aqui só essa florzinha, não tem problema. Se todo mundo da humanidade jogasse um papel no chão, isso seria bom ou ruim para a humanidade, né? Se todo mundo arrancasse ali uma árvore, se todo mundo jogasse um veneno um veneno na água e contaminasse, isso seria bom ou ruim para a humanidade? E aí é aqui que Kant fala desse princípio moral universal, que tinham que ter essas leis universais, que você vai cumprir a sua missão, seu propósito como ser humano, né? A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. E ele atrelava muito a essas questões morais, da gente seguir leis morais para todas. Então, mais uma vez, ligado a essa questão de valores, virtudes e desenvolvimento do ser humano, né? Aí Buda, que é o Siddhartha Gautama, ele virou e falou assim, olha, o seu propósito na vida é encontrar um propósito e dedicar a ele com todo o seu coração e a sua alma. Então, o que ele falou? O verdadeiro propósito, ele não é imposto de fora. O verdadeiro propósito, ele vem de dentro. Ele é algo que você descobre internamente e você se conecta com ele. Você se conecta com o seu eu mais profundo e você segue ele. Então, aqui eu trouxe 3 conceitos diferentes, mas quando a gente vê, todos eles falam que o propósito da vida é algo que transcende o mero prazer e o ganho material. Que a verdadeira realização do homem, ela é viver de acordo com os nossos princípios morais. Então, todos eles vêm falando disso, de ética e de crescimento pessoal dentro desse ambiente. Então, recapitulando, propósito, uma direção lá para frente. O nosso propósito como ser humano é a gente desenvolver as nossas capacidades de seres humanos, e muitas delas ligadas a essa questão de moralidade, desenvolvimento de virtudes, e ser cada vez um ser humano melhor para nós mesmos e para a coletividade. Em busca do quê? Desse bem-estar verdadeiro, que é essa felicidade plena, que eles chamam, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca. E aí, para complementar toda essa conceituação, eu trago para vocês aqui uma outra abordagem, né, complementar a isso tudo, que é o conceito do sentido de vida. Então, a gente tem ali o propósito, que é aquela minha direção lá, meu propósito como ser humano, ser cada vez um ser humano melhor. O que isso significa? Cada dia eu conseguir ter atos de humanidade, né, atos exclusivos do ser humano, melhores e mais lapidados. Então, é exercer virtudes, eu cada vez conseguir ser mais bondosa, cada vez conseguir ser mais paciente, e tudo isso, né? Cada vez conseguir ser mais humilde dentro das minhas ações. Então, a gente vendo ali o que a gente vai se desenvolvendo para a gente ser cada vez um ser humano melhor para a gente e para os outros. E aí, junto com isso, eu trago o conceito, complica não, Dani, porque isso daí é um passinho de cada vez. A Lucilena, ela fala muito disso, assim, lá na Nova Acrópole a gente trabalha muito isso daqui. É um passinho de cada vez. É você, todos os dias, melhorar e você ir trabalhando, e você ter intenção. Então, eles falam, não adianta você querer ser boa em tudo, mas é você olhar para você e falar assim, pô, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, eu quero ser uma pessoa mais bondosa, eu quero ser uma pessoa mais generosa. Como que eu faço para alcançar isso?
né? E aí a gente vai desenvolvendo isso por meio de todas as nossas relações, do nosso trabalho, das nossas interações, enfim. E aí eu trago aqui o conceito de sentido de vida que foi posto pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, neurologista, austríaco. Ele nasceu em Viena. O Viktor Frankl, ele passou 3 anos no campo de concentração. E ele perdeu toda a família dele, né? Ele sofreu, assim, coisas que a gente não consegue nem imaginar que um ser humano consegue sofrer. Então, ele perdeu toda a família, que já é um sofrimento gigantesco, ele perdeu todas as posses dele, ele perdeu a liberdade dele, e ele foi submetido, junto com todas aquelas outras pessoas que estavam naquela situação, a uma condição completamente subhumana. Então, eles não tinham onde comer, eles dormiam no meio da urina dos bichos, eles ficaram 3 anos sem poder escovar os dentes, né? Eles eram submetidos a trabalho forçado o tempo todo, eles não podiam dormir, eles ficavam no frio, e não era um frio igual esse daqui, né? Era gelo mesmo, então, assim, eles iam trabalhar na neve sem ter sapato, muitas vezes, né? Necrosando o dedo congelado. Então, assim, é uma condição extrema, né? E o Viktor Frankl, ele foi para esse campo de concentração e ele voltou. Ele conseguiu sobreviver. E ele utilizou todo o aprendizado, toda a vivência, a experiência que ele teve lá dentro, somado, né, com todo o estudo que ele já vinha fazendo antes, porque ele era um psiquiatra e um neurologista, e ele fundou depois a logoterapia, com base na vivência e nos estudos que ele já tinha. E o que ele fala é que todo ser humano, ele busca um sentido na vida. Então, ele coloca que a busca de sentido é a motivação fundamental da vida humana. E que o sentido de vida, ele é único e mutável para cada pessoa. Ou seja, mais uma vez, trazendo essa questão do interno. E ele muda ao longo da sua vida. Então, você tem que dar sempre um sentido para você continuar a caminhar. Né? O trabalho dele é todo voltado para pessoas que perderam a esperança ou que tiveram um trauma muito, muito grande, que falam, eu não acredito mais na vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou completamente perdido. Então, ele fala, ele vem resgatando dentro dessas pessoas um sentido para elas continuarem a viver. E ele fala que a vida ela tem sentido em qualquer circunstância, tá bom? Como que o Viktor Frankl sobreviveu a todo esse inferno que ele viveu? Aí ele vem falar dos 3 caminhos para você encontrar o sentido, né? Primeira coisa que ele fala é valores de criação, realizar algo, contribuir para o mundo. Então, enquanto ele estava esses 3 anos no campo de concentração, ele focou muito em falar assim, eu vou aprender isso tudo aqui, e depois eu vou devolver e eu vou mostrar, vou devolver para o mundo e falar sobre essa experiência, o que eu aprendi com isso. E ele escreveu todo um livro durante esse período que ele teve no campo de concentração, ele escreveu na cabeça dele. Ele até tinha um papel no início, depois ele perdeu o papel e todas as anotações, e o livro ele escreveu na cabeça dele, depois ele passou para o papel quando ele saiu do campo de concentração. Então ele ficava naquele inferno, mas ele falou, eu nunca perdi a minha liberdade, porque eles não tinham a possibilidade de perder a minha liberdade, porque a minha liberdade é interna, né? Então dentro dele, ele foi trabalhando isso tudo. Então, ele prendeu esse valor de sentido de vida para quê? Para fazer algo maior que ele. Ele queria contribuir para o mundo com algo maior. Aí depois ele fala, valor de experiência, experimentar algo ou amor. O amor, a arte, a natureza. Quando você tem também esse amor por algo, pela natureza, pela arte, por alguma coisa que você seja efetivamente apaixonado, isso daqui também é um caminho para ter sentido na sua vida. Então, ele também se utilizou dessa ferramenta para ele conseguir passar por tudo isso. Quando ele foi para o campo de concentração, a esposa dele estava grávida. E eles chegaram lá e eles foram separados. E ele não soube o que aconteceu com a família dele. Ele só soube 3 anos depois. Então, durante esses 3 anos, ele se manteve em pé, porque ele acreditava que ele ia encontrar com a esposa dele. Ele tinha um compromisso com ele mesmo. Eu falava, eu tenho que sobreviver a tudo isso, eu tenho que manter vivo, porque eu tenho que voltar para minha esposa e para o meu filho, que ele não tinha conhecido. E depois de 3 anos, ele descobriu que a esposa dele tinha falecido no campo de concentração. E o filho dele não tinha chegado a nascer.
Então, ele traz isso aqui também, que foi uma grande motivação que deu sentido para ele permanecer lá dentro. E a sua postura, né? Ele finaliza com valores de atitude, a postura diante do sofrimento, que é inevitável. Que é como que a gente lida com as dificuldades na vida, né? Como que a gente olha para isso? Como que a gente passa por isso daí? Encontrando um significado para a gente alcançar aquele propósito maior que a gente colocou lá na frente. E aí uma frase que eu adoro, coloca, quando a gente não pode mais mudar uma situação, a gente é desafiado a mudar nós mesmos. E muitas vezes na nossa vida, a gente está justamente nesse ponto. A gente não consegue mudar a situação em que a gente está inserido. Às vezes a gente está no emprego que a gente não gosta, numa equipe que a gente não se dá tão bem, né? Colocando num contexto mais brando aqui. Às vezes a gente está num relacionamento ali que a gente está numa situação mais complicada. E aí, quando a gente chega no momento que você fala assim, essa situação aqui, até na sociedade, né? Muitas vezes a gente questiona, o mundo está muito perdido, está violento, as pessoas e tal. O que eu posso fazer para mudar a mim mesma dentro dessa situação? E eu encarar, e eu continuar encontrando um sentido e um propósito para eu seguir, né? E seguir em paz e fazendo uma entrega. Então, assim, essa daqui é um retrato, o Viktor Frankl, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, se vocês não ouviram, recomendo a leitura do livro, o nome do livro dele é Em Busca de Sentido, é um livro que foi, assim, milhões e milhões de cópias vendidas, e ele é uma das pessoas mais influentes do século XX, né? Então, assim, o cara, ele deixou uma marca no mundo inteiro por essa vivência, essa experiência que ele teve e esse retorno, dividindo esse significado e como que ele passou por tudo isso. E aí eu entro aqui. Então, a gente falou sobre propósito do ser humano e o sentido que a gente pode dar para a nossa vida. E muitas vezes a gente esquece do nosso propósito, a gente nem chega a definir um propósito e a gente fica muito preso no quê? Então a gente vira e fala assim: eu vou ser feliz no dia que eu casar, né? Todo mundo, eu acho que já passou por esse conto aqui, por essa enganação, né? Que a gente era lá jovem e falava: no dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia que eu comprar um apartamento, eu vou ser feliz. No dia que tiver, né? Tem até as coisas. No dia que eu tiver 1 milhão na minha conta, aí eu vou ser muito feliz. Eu vou alcançar o auge da celebridade, da felicidade. No dia que eu tiver aquele emprego, que eu conseguir aquela posição, eu vou ser feliz. Tudo isso daí é o quê? E você vai sentir uma felicidade nesse momento. Você vai sentir uma alegria. Você vai sentir um contentamento. Mas isso não se sustenta quando você ganhar na Mega, né? E aí a gente vai ver aqueles estudos das pessoas que ganham na Mega, perde tudo, né? Perde os amigos, perde a família, muitas vezes deprimido. Por quê? Porque não tem o propósito efetivo, né? É o quê? Você chega ali, você vai sentir uma felicidade, você vai sentir um contentamento, mas isso não se sustenta. Então, o quê? Ele é fundamental, só que ele tem que vir junto com o propósito, com o porquê. Eu quero comprar essa casa, mas por que eu quero comprar essa casa? Porque eu acho que a casa vai me trazer felicidade? Ou porque não, eu vou comprar essa casa porque vai dar mais conforto para minha família, e assim a gente vai ter mais tempo de celebrar junto, e a gente vai estar, né? Vai ter um espaço para a gente confraternizar. Então, assim, o que tem por trás de todas essas buscas? E pode parecer uma coisa distante, mas às vezes é isso, a gente entra no piloto automático. Eu quero trabalhar mais porque eu quero trocar de carro. Mas por que você quer trocar de carro? Esse carro que você tem hoje já não te leva para o mesmo lugar? Você quer o quê? Para ser uma aparência? O que é? Porque senão você foca num objetivo e você se perde do seu propósito. E aí chega lá na frente e fala: meu Deus, me desviei, né? Então isso daqui é super importante. O objetivo ele é fundamental, porque são seus objetivos e são suas metas que vão te levar até o seu propósito. Nada acontece, infelizmente, nada acontece com um toque de mágica. A gente precisa agir. O mundo, ele convida a gente a agir o tempo todo. Se a gente fica parado, o mundo vai nos obrigar a agir de alguma forma, né? Então, é indiscutível isso. A gente vai ter que agir, a gente vai ter que seguir.
Mas quando a gente segue num caminho, numa direção, e esses passos vão indo, né? Então, assim, a mensagem principal aqui o objetivo, ele tem que servir ao seu propósito, e não o contrário, né? Você não tem que servir ao seu objetivo. Então, assim, definir o propósito e fazer sempre perguntas. Por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nessa situação? Às vezes a gente está numa situação há anos que a gente vê que é completamente insalubre para a gente, que nos faz mal, que é uma situação que a gente está ali vivendo algo que moralmente está nos matando por dentro e a gente continua. E às vezes falta uma pergunta: mas por que eu estou aqui? Ah, eu estou aqui por medo, por insegurança, porque eu quero estabilidade. Não tem problema, você pode ficar, mas aí você, tendo a resposta a partir das perguntas, você consegue traçar um caminho de saída. Você falar, hoje eu entendo, eu estou aqui por este ponto. Sabendo disso, eu vou traçar um caminho. Então, eu quero segurança, eu preciso de uma outra renda. Aí você fala, meu propósito ele é outro, e aí eu vou fazendo um caminho para eu conseguir sair daquela situação e me alinhar novamente comigo, com o meu eu, com a minha essência, né? Então, assim, é muito, muito valioso que a gente sempre reflita todos os nossos porquês atrás dos nossos o quês, né? E beleza. Agora vamos lá, mãos à obra. Tá todo mundo aí com caderninho, com caneta? Então tá bom. Então peguem aí caderninho e caneta, e a gente vai começar. Então eu comecei a falar ali um pouquinho das perguntas, né? Essa frase aqui eu gosto muito, assim, se tem uma coisa, um slide para vocês tirarem um print desse nosso bate-papo de hoje, é esse daqui. Bate, tira um print, imprime, ou então escreve num post-it e cola isso daí na mesa de trabalho de vocês, no monitor, onde vocês sempre olham, né? As perguntas certas, elas são mais importantes do que as respostas. Elas são a porta para o autoconhecimento e para a descoberta do seu propósito. Então, assim, gente, é muito importante a gente praticar, fazer perguntas corretas, né? Hoje em dia, a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada. A inteligência artificial, ela proporcionou algo para a gente que não existia 2, 3 anos atrás. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo, dentro da nossa casa. E por que mesmo assim a gente tem tantos problemas e a gente não sabe responder? A gente não sabe como resolver esses problemas, né? Por que a gente ainda sofre com vazio, sendo que a gente tem todo o conhecimento ali? Porque muitas vezes a gente não sabe fazer as perguntas. Então, assim, é começar a fazer as perguntas. Pô, por que eu estou me sentindo assim? A jornada de autoconhecimento, descoberta de propósito, que é algo interno, ninguém vai poder fazer isso por nós. Só nós podemos fazer. E é o momento da gente fazer perguntas muito sinceras para gente. Por que eu estou indo para esse caminho? O que eu quero com isso? Como que eu me sinto? Por que eu estou me sentindo angustiada? Por que essa situação me trouxe felicidade e paz? Né? E assim a gente começa a ir traçando o nosso caminho. Né? Então, recomendo muito que todo mundo tenha um diário, um caderno, e que vá fazendo essas anotações, porque são pistas mesmo. É uma jornada em que a gente vai tendo pistas ali, vai caçando as pecinhas, e a gente vai montando esse quebra-cabeça interno nosso, né? Por meio de experiências, a gente vai descobrindo e a gente vai cada vez tendo mais respostas. Então, aqui, agora eu convido vocês a iniciar essa jornada de descoberta do seu propósito, né? Não tem como a gente encontrar o nosso propósito individual sem a gente olhar para dentro, sem a gente refletir sobre quem a gente é, o que nos move, né? E o que o mundo precisa. Porque não adianta nada também a gente ter um propósito e estar completamente desalinhado da nossa realidade. Então, a gente tem que estar sempre fazendo leituras da realidade. O que o mundo precisa agora? O que eu preciso nesse momento? O que eu sinto, né? Então, essa daqui é uma atividade individual. Eu vou dar para vocês 15 minutinhos e depois a gente avalia como é que está o tempo, para vocês irem respondendo. São aqui 8 perguntinhas. E qualquer aflição, coloquem no chat que a gente vai conversando.
Deixa eu colocar aqui. É a Shirley? Oi, Shirley. Isso, é para você pegar o seu caderno, sua caneta e responder essas questões. Começar a responder essas questões. Então, pegar cada uma delas aqui e refletindo na sua individualidade, né? Quais que são os seus 3 a 5 valores mais importantes? Em que momento da sua vida você se sentiu mais alinhada com esses valores? O que você ama fazer, né? Você gostaria de ser lembrado por aqueles que você ama? O que te traz prazer? Então, é responder essas questões aqui no seu caderno, tá bom?
Pode falar, Shirley. Se você quiser abrir seu microfone, não tem problema. Seus valores, 3 valores importantes para você na sua vida. Você pode falar que a sua família é um valor fundamental, que a verdade é um valor para você muito forte, a ética, a bondade, a generosidade, valor importante, a cooperação com os outros. Então, os valores são as coisas mais fundamentais na sua vida. É aquilo que te move mesmo, assim, dentro, sabe? Então, são tantos virtudes, assim, como, assim, a justiça, às vezes é muito assim, né? Não, assim, um valor forte que eu tenho é justiça, eu quero que as coisas sejam corretas, né? Eu sou contra a desigualdade, então eu queria que tivesse uma, enfim, assim, é o que te aquece mesmo, assim, sabe? Contribuição e legado é o que você quer deixar na sua história. Como que você quer ser lembrada? Assim, qual é a contribuição que você quer deixar para o mundo? O que, que você quer fazer? E aí, quando a gente fala aqui de. Deixa eu achar aqui qual que é da contribuição do legado. Se sente alinhado com seus valores. Te apaixona. Como você gostaria de ser lembrada para aquele. Ah, tá. Contribuição e legado é o tema. Então, assim, como que você gostaria de ser lembrada para aqueles que você ama? Ah, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa amorosa, que eu acolhi essas pessoas quando elas precisavam, né? Como uma pessoa sábia, que sabia dar conselhos, que sabia ouvir, uma boa ouvinte, né? Então, isso daí é um legado. Se você pudesse mudar algo no mundo, algo no mundo, o que seria? Eu sou contra o desmatamento, acho que isso é um absurdo a gente destruir a natureza. Então, assim, eu queria mudar isso, eu queria trabalhar na preservação, né? Hoje a gente está num mundo. Eu quero acabar com a violência, eu não quero que as mulheres sofram o que elas estão sofrendo hoje. Queria que toda criança tivesse uma escola de qualidade, né? Eu queria que toda a alimentação do mundo fosse saudável. Queria acabar com a venda de refrigerantes nas escolas, né? Eu queria que os bichos fossem preservados, né? Que eles fossem, que não existisse maltrato contra os bichos. Então você pode olhar tanto numa coisa maior como numa coisa menor. Queria que todo mundo tivesse acesso, né?
a um trabalho, algo assim, o acesso à internet, ou que soubesse mexer no mundo digital. Então, algo que você vê no mundo, que você sente que falta, e muito pela sua experiência mesmo, e que você gostaria de mudar, caso você pudesse, né? Paixões e interesse. Se o dinheiro ele não fosse um problema na sua vida, o que você faria com o seu tempo? Porque muitas vezes a gente gasta o nosso tempo por um ofício que não é aquilo que nos agrada efetivamente, que nos traz aquela felicidade, aquela satisfação. A gente vai muito mais pelo dinheiro. Então, às vezes a gente vê muito exemplo assim, de uma pessoa que ama cantar, artista nato, toca, mas falar, não, artista não ganha dinheiro no Brasil, eu tenho que fazer uma outra profissão. Então, assim, se a sua preocupação não fosse o salário e quanto você vai ganhar, o que você gostaria de fazer do seu tempo? Né? E o que te apaixona? O que te move? Quais são suas causas, né? Então, assim, eu gosto muito de natureza, então, isso me move, isso me apaixona. As causas, assim, o que você vê no mundo que você acha de errado e que você gostaria de batalhar ali, que é uma coisa que mexe com você, que quando você escuta, você fala assim, nossa, isso aqui mexe comigo, sabe? Lá nessa pergunta, o que que as pessoas costumam te pedir quando precisam de ajuda? O conselho eu não entendi muito bem. Essa aqui, Lu, assim, as pessoas te ligam e falam assim, Lu, tô precisando de ajuda para mexer naquela planilha lá. Lu, tô precisando de ajuda, vou montar uma festa, organizar uma festa, você é a melhor organizadora de festa que eu conheço no mundo. Uhum. Ou uma Tá. amiga a sua te liga para falar, nossa, amiga, preciso de tal coisa. Qual o conselho de suas amigas? Eu vou mudar de carreira, não sei o que eu faço, estou com problema no meu Hum. relacionamento. Eu sou conselheira de todas as amigas de relacionamento e de casamento. Todo mundo me liga para pedir dica. Então, é mais nesse sentido, para você começar a entender seus talentos e habilidades, né? Às vezes alguém vai fazer uma apresentação e liga, amiga, como é que eu faço essa apresentação? Me ajuda. Então, assim, você tem habilidade de comunicação e você ensina os outros. No seu trabalho, o que normalmente as pessoas te pedem ajuda, Ah, tá. te Vale. colocam para fazer, sabe? Uhum. Interesse é o que te interessa, é o que te chama atenção, o que você gosta de fazer. Então, por exemplo, você tem interesse por música, você pode ter interesse por algum instrumento específico, você pode ter interesse por alguma causa específica, você pode ter interesse por culinária, você pode ter interesse por algum tipo de arte, artesanato, arte manual, ou você pode ter interesse por programação, por computador, ou você pode ter interesse por algum tipo de leitura específica. Então, assim, nossa, eu amo ler sobre história. Por que você gosta de ler sobre história? Porque eu gosto de entender as pessoas, porque eu gosto de entender o que as pessoas viveram, né? Então, isso daí vai tudo mostrando o que está dentro de você. Quais são os seus interesses, o que chama, o que prende sua atenção. E aqui, gente, é muito aquela questão mesmo que o pessoal fala, quando você entra em fluxo, você entra em algo que você fala assim, nossa, aqui é muito gostoso. Eu fico estudando e é algo que não me cansa, né? Algo que eu vou fazendo, eu não vejo o tempo passar. Eu entro ali naquele modo bem confortável, bem fluido. Pode ser. Hiperfoco. A gente vai. Quando olha, nem comeu, né? Aquele dia que você está fazendo uma atividade que você perde a fome. Como é que tá aí, pessoal? Vocês conseguiram acabar? Vocês querem mais 5 minutinhos? Coloca no chat. A lua acabou, mais 2 minutos. Famoso flow. Terminei, tá bom. Vou botar só mais 2 minutinhos e a gente continua aqui.
Ai, não dá para botar de novo? Ah, foi. Beleza, mais 2 minutinhos e a gente retoma. Quem quiser ir pegar água, ir ao banheiro, dá tempo. Então, pronto. Tá aqui que eu tinha demorado um pouquinho. Então, bora lá, todas prontas, prontas, recompostas. E aí, gente, me digam, foi difícil? Talentos e habilidades. Talentos e habilidades é no que você é boa. Então, aqui qual é aquela atividade que você tem um prazer enorme em fazer? E que você começa a fazer e você perde ali a noção do tempo. Então, no que você reconhece que você é boa? E foi muito bom você ter feito essa pergunta, Shirley, porque assim, aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles bloqueios que a gente tem, sabe? Porque muitas vezes a gente tem uma visão muito míope de nós. A gente usa uma lente que a gente se diminui muito. A gente, às vezes, usa uma lente ou que a gente se aumenta muito, ou uma lente que a gente diminui muito. E é uma lente diferente, né, da real. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu não consigo listar nenhuma coisa boa em mim, nenhum talento, né? E não é verdade. Todos nós temos talentos, mas às vezes a gente tem crenças tão enraizadas que a gente precisa tratar, né, e fazer um trabalho, um acompanhamento para a gente ir identificando e cortando, que a gente não consegue nem observar. Eu digo por mim, assim, por muitos anos eu tive crenças que eu falava, não, eu sou desorganizada, eu sou não sei o quê. E aí depois da terapia eu descobri que era o contrário. Eu era muito, né, controlada, organizada ali, eu poderia ser desorganizada num outro aspecto que eu tinha criado na minha cabeça como conceito de organização. Mas eu tinha aquela qualidade e eu sempre desmereci. Então, isso aqui é muito importante, a gente fazer esse trabalho de observação dos nossos bloqueios e ir trabalhando aí nisso tudo. Crenças limitantes, complexos que a gente carrega, porque senão a gente não consegue enxergar essas respostas dentro de nós. Isso tudo aqui funciona como nuvem, esses bloqueios. Eles vão tampando, e aí fica tudo nebuloso. À medida que você vai tirando, e tirando, e tirando, e tirando, você vai começando a enxergar a luz mesmo, e as respostas verdadeiras, né? Então, aqui, né, é a atividade que a gente estava falando, que realiza. Então, é isso daí que te dá muito prazer. Eu perguntei se tinha sido difícil, né? Algumas pessoas responderam que achou muito difícil fazer, a Lu achou legal, a Ramana falou que o exercício exige parar e olhar para nós, puxar lá de dentro as respostas, e é isso mesmo. E aqui, gente, mais uma vez, eu vou até voltar no slide anterior, tá? As perguntas certas, elas são mais importantes que as respostas. Essas perguntas, elas abrem portas para o autoconhecimento e a descoberta do propósito. Elana, quando é que termina essa jornada do autoconhecimento?
Eu descobri que nunca. Até o último dia da nossa vida, a gente está se descobrindo, né? Nós somos formados, é igual casca de cebola. A gente vai se abrindo. A gente tem várias camadas que a gente vai acessando com o tempo e a gente vai mergulhando. Quanto mais perguntas a gente fizer, mais a gente vai acessando e mais alinhado com a nossa essência a gente vai estar. Quanto mais alinhado com a nossa essência, mais leve e mais autêntica vai ser a nossa vida. Consequentemente, mais bem-estar a gente vai ter, né? Então, assim, não tem como fugir. A gente tem que fazer esse olhar para dentro. Se a gente busca ter bem-estar, se a gente busca prosperar, crescer e viver uma vida mais leve no fluxo, a gente precisa parar e olhar para isso, né? E essas perguntas aqui, elas só são alguns exemplos, mas são perguntas muito boas e que dá para trabalhar muito, assim, e recorrentemente. E a gente vai olhando e vê. Eu vou falar para vocês assim, né? Compartilhando da minha mudança, da minha transição de carreira. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Isso daí já é um excelente passo. Então, assim, eu olhava e falava assim, olha, eu não sei exatamente ainda qual que é a minha paixão e tal, eu vou sentindo aqui, mas eu já sei o que eu não quero. Isso daí já vai te ajudando muito a chegar no caminho do que você quer. E aí eu tenho um caderninho, e eu ia olhando, sempre, ia relendo, e eu ia refinando, e eu ia confirmando. Será que é isso mesmo? Deixa eu experimentar, deixa eu ver. Então, ele é um trabalho constante, em que a gente vai fortalecendo, né, trazendo, olha, eu tenho essa percepção, deixa eu validar, será que é isso mesmo? Será que eu gosto? Por que eu gosto? Deixa eu encontrar a causa raiz. Deixa eu indo, né, nos 5 porquês. Mas por que eu gosto de fazer isso? Mas por que mesmo que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes você chega na causa raiz. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu gosto de receber aquele sorriso. Porque aí a gente vai chegando na causa raiz. A Ju colocou aqui, né? O exercício é super importante, deveria ser feito com frequência, embora seja complexo. Ajuda a se reconectar. Eu tenho aqui o meu, que eu olho sempre. Porque... E muda, tá? Aí, gente, voltando lá pro que o Viktor Frankl trouxe pra gente. O sentido da vida, ele pode mudar de acordo com o momento que a gente está. Então, assim, ele tinha um sentido da vida. Imagina, o cara era formado, ele era psiquiatra, ele era neurologista, era um médico extremamente renomado, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, a esposa estava grávida. De repente, a vida dele virou sei lá o quê. Então, assim, ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha, ele perdeu a esposa, ele perdeu a família, e aí ele teve que ressignificar a vida dele toda, dentro daquele novo contexto. Então, eu acho que isso daqui é um exercício mesmo que a gente tem que estar sempre fazendo, porque os contextos da nossa vida vão mudando, né? Mas sermos humanos e melhorarmos para a gente alcançar aquilo ali, ele é a nossa base, que é muito atrelado com esses valores, né? Que os valores, eles são que permeiam tudo, que dá sustentação para tudo. E aí a gente entra na nossa ferramenta do Ikigai. Quantas de vocês conhecem essa ferramenta? Dani conhece. Legal. Virgínia não. Não conhece. Legal. Eu não sei quem que é o name not available. Quem que tá sem identificação? É Estela. Legal. Então tá, gente. Então, só para a gente olhar aqui rapidamente que eu vou apresentar a ferramenta para vocês. Uma ferramenta linda de mandalas, né? Ela é proveniente lá do Japão. Essa ferramenta ela foi criada lá na ilha de Okinawa. Vocês já assistiram uma série chamada Zona Azul no Netflix? Para quem não assistiu, recomendo assistir um pedaço. Não precisa nem ser todos os episódios, não, porque depois ela vai ficando repetitiva. Mas é super interessante. Essa Zona Azul, e aí eu vou falar porque tem a ver aqui com o Ikigai, eles vão percorrendo os lugares do mundo onde tem mais centenários. Então, eles vão em vários lugares do mundo para identificar por que aquelas pessoas vivem mais, elas são mais saudáveis, né, e mais felizes. Porque as pessoas que vivem mais lá, elas são mais felizes. E aí eles vão identificando o que tem em comum. Então, esse Ikigai aqui, ele nasceu dessa ilha, do Japão,
que é uma ilha que tem muitos centenários, e eles foram observar e falar assim, por que eles vivem bem? Por que eles são saudáveis, eles são longevos e eles são felizes? E aí surgiu, nesse local, o conceito do Ikigai, que é a intersecção de tudo isso daqui. O que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago. Então, o Ikigai, ele vem consolidando a nossa paixão, a nossa missão, a nossa vocação e a nossa profissão, tudo em um só lugar. Ele é uma ferramenta que ele te ajuda a fazer uma leitura mesmo de realidade do momento que você está agora. O que eu amo nesse momento? O que me move? Porque isso aqui a gente também às vezes vai mudando ao longo da vida, a gente vai descobrindo novas paixões. E eu falo isso muito por mim. Eu formei em Direito, eu era tributarista, trabalhei por 10 anos como tributarista, consultora, e eu amava o que eu fazia. No dia que eu pisei numa empresa, que eu fui trabalhar numa área de controladoria, que eu fui para operação, eu falei assim, nossa, eu amo isso aqui muito mais. E aí eu mudei, eu fui fazer o MBA, a Ju aqui também fez o MBA, e eu ia estudando todas aquelas cadeiras, e eu falava assim, meu Deus, mas eu gosto disso também, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Então, o que a gente ama, as nossas paixões, isso daí vai mudando, porque a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Você começa a praticar um esporte, você descobre uma paixão, um talento, né? Então, é a gente experimentando. Então, isso aqui é uma leitura de realidade do momento. E tem que ser refeito e atualizado, né? Então, ela te ajuda a ver. Então, assim, eu preciso necessariamente ter tudo numa só coisa? Então, às vezes a gente tem essa ilusão que eu tenho que ter um trabalho que ele me satisfaz absolutamente em tudo. Não, ele não precisa naquele momento, mas é importante que eu tenha outras atividades secundárias a isso que preencha. Porque o que foi descoberto nessa ilha é que tudo isso daqui é importante. Primeiro, você explorar o que você é bom, você tá ali no seu flow, né? Você não tá contra o fluxo, porque muitas vezes a gente se coloca em posições em que a gente fica numa atividade que não extrai o melhor de nós. Então, assim, não, eu vou ficar num lugar, eu sou tímida, eu não gosto de relacionamento com o público. Se eu ficar trabalhando o tempo todo exposta ao público, isso daí pode me causar um mal-estar muito grande, porque não é onde está alinhado comigo. Então, assim, a gente descobriu o que a gente é bom, a nossa paixão, o que o mundo precisa. Então, se eu não consigo ter tudo isso aqui dentro do meu trabalho, eu ter algumas outras atividades por fora que preencham isso. Porque foi visto e comprovado que, assim, a gente precisa de ter um sustento, a gente precisa de ter uma segurança financeira. Então, não adianta a gente viver de filantropia, né, e viver sem querer isso. Não, a gente precisa disso. Então, a gente tem que ter. Isso daqui traz longevidade, vida saudável e uma vida significativa, né, que é o conceito. Eu preciso explorar o que eu sou bom. É importantíssimo que eu tenha alinhado com o que eu amo, com a minha motivação real, com o que eu quero fazer. E eu preciso estar alinhado com o que o mundo precisa. Porque senão eu fico muito no meu mundo, né? E aí, lembrando, o exemplo do pé de manga, ele é muito bom. Porque, assim, a manga, ela tem a função, o propósito dela, tudo na natureza, né? Crescer, ela cresce, ela floresce e ela dá frutos. E não é só para ela, aquele fruto dela é em abundância, é para o mundo. Então, nós, como seres humanos, a gente também tem essa mesma jornada. A gente crescer, a gente se desenvolver, a gente florescer como ser humano, e depois a gente vai frutificar tudo isso e a gente vai dar para o mundo, em abundância, né? Então, tudo quando a gente alinha isso daqui, é natural que a gente consiga ir afetando todos ao nosso redor, né? Então, quando a gente fala assim, o que o mundo precisa, eu não preciso estar preocupada em mudar o mundo, mas assim, o mundo ele precisa de mais generosidade, o mundo ele precisa de mais acolhimento, de mais amor. Eu não vou conseguir distribuir amor para o mundo inteiro, mas eu consigo dar para mim e dar para aqueles ao meu redor. Isso daqui já está alinhado com o seu Ikigai, né? Com o que o mundo precisa aqui, né? Então, o Ikigai, eles falam que é a razão do ser, né? A razão pela qual você acorda todos os dias. Então, assim, às vezes a gente fica muito aqui. O que eu sou bom e o que eu sou pago.
Aí eu passo uma vida inteira alinhada unicamente com a minha profissão. E aí chega um momento que eu sinto aquele vazio. E o vazio proveniente, ou provavelmente, é proveniente de alguma outra dessas dimensões que elas não estão sendo atendidas. Eu posso estar ganhando muito bem numa profissão, né? Então, por exemplo, eu sou excelente, eu tenho uma visão sistêmica muito boa. Eu conseguia ver problemas, ser criativa na solução de problemas, ver situações alternativas para resolver e tal. E eu era muito bem paga por isso. Mas isso era o que eu realmente amava fazer? O que está por trás de tudo isso que eu fazia atendia esse meu propósito de vida, o que eu acredito? Não, aí você fica com um buraco aqui, né? O que eu fazia atende ao mundo? E aí, Elana, por que você passou aquelas perguntas anteriormente? Porque a reflexão, ela parte daqui. A partir do momento que você começa a entender, vai investigando isso dentro de você, você começa a ter os elementos para começar a preencher o seu Ikigai. E aí o Ikigai, ele é a intersecção de tudo isso daqui. Então é bom olhar e fazer uma fotografia do momento atual. Deixa eu olhar como é que está a minha vida. Quais são esses itens que eu estou atendendo? Legal, eu tenho uma profissão bem definida, né? Eu sou pago por ela e eu sou bom no que eu faço. A minha missão, eu sei qual que é? Eu já parei para pensar o que o mundo precisa e o que eu amo fazer? Como que eu posso contribuir para o mundo efetivamente? Com aquele meu olhar único, né? Lembrando que nós somos seres singulares, que todo mundo traz algo específico para contribuir com o mundo. Será que isso aqui eu estou vendo? Né? A minha vocação, que eu sou paga e o que o mundo precisa, que aí aqui eu já estou olhando mais para fora, não só para o meu talento. E aí, assim, o Ikigai, ele é algo que é para ser um horizonte mesmo. É para ser, assim, aquele negócio para você mirar. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, eu não posso largar tudo na minha vida porque eu preciso de um salário. Eu posso estar no meu trabalho e ver que eu não estou tão alinhada com o que eu amo e nem com o que o mundo precisa. Isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você trabalha numa empresa que vende cigarro, que vende álcool, e você fala, pô, eu não concordo com isso. Eu não acho que o mundo precisa de mais, né? Eu não concordo com esse tipo de indústria. Eu quero trabalhar numa coisa que melhore a saúde das pessoas. Eu sou um atleta, eu sei o mal que isso causa. Aí você fala assim, tá bom, mas eu sou bom, eu sou pago no meu trabalho que eu faço aqui. Não estou alinhado. Aí você, quando você ganha clareza disso e você vê que isso pode ser um incômodo, porque muitas vezes na nossa vida a gente vai escondendo essas coisas debaixo do tapete, porque a gente não quer ver a realidade. Por isso que é importante fazer as perguntas, porque a gente vai tirando do tapete, debaixo do tapete, alguns eventuais incômodos que existem. E aí você olha para isso aqui e fala assim, olha, realmente, hoje eu acho que o mundo não precisa disso daqui. Eu não preenche, talvez esse meu desconforto seja nisso, que eu estou trabalhando em prol de algo que eu não acredito. Você consegue traçar um planejamento para sair disso, né? A partir do momento que você toma consciência, você consegue falar, legal, o meu próximo emprego, eu não quero mais trabalhar nesse tipo de indústria. Eu não acredito nisso. Eu vou buscar e focar nesse tipo de indústria, que é algo que eu acredito. E aí você fazendo um planejamento de transição, de mudança, de crescimento, né? Então, o Ikigai, ele é algo para te direcionar mesmo. Primeiro, para você olhar, fazer uma leitura da realidade do que você tem, o que você busca, e tentando conciliar isso daí, né? Que muitas vezes você não consegue conciliar tudo numa atividade só. Aqui em Brasília, a gente vê muito isso. Brasília é uma cidade de serviço público, de concurso público. Então, às vezes, você não tem ali a possibilidade de você escolher algumas coisas ou trazer todo o seu potencial à tona, porque você fica um pouco limitado àquela empresa, aquele cenário que você está, né? Mas aí você consegue também olhar para isso e falar, ok, aqui nesse ambiente que eu estou profissional, eu não consigo preencher tudo isso. Deixa eu buscar isso fora, porque eu preciso alimentar isso. Como é que eu posso contribuir com o mundo de uma outra forma? Num trabalho voluntário, né? Ajudando de alguma outra forma. Então, é muito importante ter esse guia mesmo, né? Então, eu vou convidar vocês mesmo a fazer depois esse trabalho de reflexão.
durante a semana, né? É uma ferramenta que ela é simples, porém complexa, porque as perguntas, elas são perguntas muito densas, né? Que a gente tem que ir se fazendo, e é um trabalho de descoberta. E aí eu acho que muitas vezes, assim, é uma recomendação, né? Antes a gente estar olhando para o futuro, vamos entender onde a gente está hoje. Vamos olhar para o futuro e onde a gente está. Futuro e onde a gente está. E perguntando, estou bem aqui? Como que eu me sinto? Né? Eu costumo falar muito que, assim, a gente tem uma bússola dentro da gente. Os nossos sentimentos, a nossa emoção, o nosso corpo físico, ele funciona como uma bússola. Quando a gente está indo bem, a gente sente. A gente sente uma felicidade, a gente dorme à noite, a gente não fica tão ansioso. É lógico que, assim, eu vou dar uma aula para vocês, eu fico ansiosa. É natural, por mais que esteja alinhado com o que eu estou fazendo. Porque é uma coisa que, pô, estou aqui conversando com pessoas, né? Estou impactando pessoas, então é natural que a gente sinta um nervosismo e algo assim. Mas, assim, a gente sentir constantemente um desconforto no que a gente faz está nos mostrando algo. Então, é muito importante a gente estar bem atento com isso. Como é que meu corpo está respondendo? Será que eu tenho uma enxaqueca quando eu vou naquele lugar? Por que eu sinto dor de barriga quando eu estou, né, numa determinada situação? Por que meu intestino está totalmente preso? Tudo isso são sinais que mostram para a gente que tem algum desalinhamento entre o que a gente efetivamente acredita e o que a gente está vivendo. E isso daí é uma excelente guia, é uma bússola, que era outra coisa que eu me questionava muito, né? Como descobrir? Isso daí é uma excelente bússola. Então, eu convido todos vocês a olhar com muita sinceridade para o momento atual e vendo o que disso daqui faz sentido para mim? Aonde que eu estou encaixada? E aí, depois, ir desenhando para onde eu quero ir. E a partir daí, a gente pode construir juntas um plano de ação, né? Os objetivos, desdobrar em metas, para a gente ir construindo passo a passo como vai. Muitas vezes, né? Aí eu passo aqui para o próximo. Aqui os 4 pilares do Ikigai, né? O que a gente ama, o que você ama. Então, assim, as suas paixões, se vocês estiverem aí batendo print, depois eu posso até passar essas telas aqui. Eu pedi o pessoal a entrar no grupo, e aí eu posso passar essas telas para todo mundo, para continuar o trabalho em casa, tá? Então, assim, nossas paixões, né? O que você ama? Sua paixão, interesse, atividade que te dá prazer e satisfação, te energiza. Então, ir refletindo. E aqui tem alguns exemplos práticos que é bom. Porque às vezes a gente olha para isso aqui e a gente fala, não, isso aqui é só a Madre Teresa de Calcutá, é o pessoal que tem que abdicar de tudo, né, da vida, que se doa inteiramente para os outros. E não é, a gente consegue alinhar isso em atividades rotineiras mesmo, né, do dia a dia. Então, no que você é bom? Quais que são suas habilidades, seus talentos, conhecimento, experiência? Isso aqui é todo um trabalho que ele é muito importante que ele seja acompanhado para ser feito, porque às vezes é difícil a gente enxergar de primeira. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas atividades em conjunto para a gente identificando. No que você é bom? Às vezes tem que fazer alguns exercícios antes para você conseguir chegar nessas respostas, né? O que você ama? A mesma coisa. Então, é muito importante fazer esse trabalho de uma forma assistida, né? O que o mundo precisa? A gente precisa olhar. E aí, às vezes, o que o mundo precisa está muito dentro da gente. O que me atrapalha quando a gente vê nessas soluções super criativas que são feitas? É resolvendo problemas e desconfortos do nosso dia a dia. Então, o que o mundo precisa? Precisa de mais segurança aqui no meu bairro. Precisa de uma quadra, de um espaço para as crianças brincarem, para elas interagirem, para sair do celular. Então, tudo isso, às vezes, são necessidades que a gente vê no nosso dia a dia e que o mundo precisa, né? E o que a gente pode ser pago? Aqui, muitas vezes, que tem uma armadilha também. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas esse trabalho eu não consigo ser pago. Mas aí é uma crença que a gente carrega, né? É uma crença que a gente carrega de, não, esse trabalho aqui, ele não merece ser pago. Às vezes a gente já vê que a gente é muito bom naquilo. Não, eu sou muito boa em aconselhamento, como é que eu vou cobrar por isso? Porque isso daí eu faço por amizade, eu sempre ajudei meus amigos. Então, às vezes, aqui a gente se auto-sabota, achando que a gente não pode se colocar numa posição de profissional, né? Ou que aquela atividade nunca seria paga. E que, na verdade, não. Tem muita gente, muito mercado querendo comprar, às vezes, aquilo que você quer colocar no mundo. Porque é uma necessidade que você já identificou que o mundo precisa. Então, aqui eu dou um exemplo, né? Eu identifiquei, o mundo precisa de mulheres em posições de liderança.
porque a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa equilibrar a energia do feminino, né? O que eu amo? Eu amo compartilhar conhecimento com os outros. Eu sempre amei compartilhar conhecimento com os outros. Eu sempre amei conversar, conectar, despertar, fortalecer as pessoas. O que eu sou boa? Sou boa em comunicação. Eu falo, em organizar ideias, em consolidar coisas diferentes, né? Então, eu vou vendo aqui. E aí, no final, eu falei, pô, pode pagar para isso? Pode. Então, eu estou vendendo mentorias, estou vendendo treinamentos, que são coisas onde eu consigo colocar esse meu trabalho, né? Não estou falando que é meu Ikigai do momento, mas é uma coisa que eu estou refinando, que eu estou descobrindo todos os dias. Mas eu vejo que, assim, eu larguei toda uma carreira promissora com salário enorme para viver algo que eu entendia que o mundo estava precisando. Então, eu me alinhei nesse sentido, porque eu descobri que meu vazio estava aqui, né? Então, foi um movimento que eu fiz por meio disso daqui, tá? E aí eu trago para vocês alguns exemplos reais, né? Então, assim, o Nelson Mandela, acho que todo mundo conhece a história aqui do Nelson Mandela, um cara fantástico. E por que eu trouxe a história do Nelson Mandela? Porque ele passou 27 anos preso. Então, é para mostrar que, às vezes, não é fácil, né? Não é uma coisa que, eu descobri meu propósito, agora eu só vou viver no flow e, a vida agora vai ser maravilhosa. Não, a gente vai continuar passando por dificuldades e desafios. Principalmente quando o nosso propósito e o que o mundo precisa, ainda existe uma resistência muito grande para aceitá-lo, né? Para abraçar aquilo, né? Aí eu trago aqui a minha maravilhosa Louise Hay, que agora é quem está me direcionando muito nesse trabalho, e a metodologia dela, que eu vejo um impacto fantástico. Ela também é uma mulher que ela veio descobrir o propósito dela com 45 anos. Quando a gente olha para a história de vida dela, ela sofreu muito. Ela sofreu abusos, ela sofreu estupro, ela teve uma gravidez com 16 anos, ela entregou a filha para adoção, porque ela não tinha condição de criar, né? Então, assim, ela foi uma mulher que ela sofreu muito ao longo da vida. E com 45 anos, ela descobriu e começou a trabalhar para ajudar outras pessoas a se curarem emocionalmente. E ela começou a ensinar a importância do amor próprio, que ela resgatou, que ela viveu aquilo, né? E ela se curou de um câncer com todo esse trabalho, enfim, aí ela virou uma referência no mundo, né? Ela é uma das pioneiras do autodesenvolvimento no mundo. Ela foi uma das pessoas mais fortes na época da AIDS, né? De dar suporte e criar grupos ali para apoiar efetivamente todas aquelas pessoas que estavam vivendo aquilo. Então, ela teve, assim, até hoje ela tem uma influência e um papel muito grande mesmo em todos os ensinamentos de cura emocional e de resgate do amor próprio e da importância disso, né? Aí eu trago o exemplo da Frida Kahlo, porque é ligado à arte, que a gente às vezes acha também, né, que não, tem que ser sempre uma atividade tradicional, né, e a gente vê que não, às vezes é ligada à arte mesmo, e você também consegue ser aquela pessoa que deixa um legado efetivo, que até hoje ela é lembrada. E aí foi uma coisa muito singular, porque ela se expressava por meio da arte. E as pessoas compravam a arte dela justamente por essa expressão emocional, porque elas também conseguiam se expressar por meio dessa arte. Então, a gente vê um negócio muito singular que ela fez, né? E deixou um legado enorme. E o Jamie Oliver, que eu também adoro ele. Então, assim, o Jamie Oliver, ele ama cozinhar, ele é um cara que gosta de educação, né? E ele começou, e ele era muito bom em criar receitas acessíveis e tudo, né? Eu tenho vários livros dele aqui de receitas rápidas que ele reutiliza alimentos. E ele identificou um problema. As crianças no Reino Unido, elas estavam ficando obesas e a alimentação na escola era péssima. E ele começou a fazer um trabalho para ele mudar toda a alimentação dentro das escolas. E ele conseguiu, né? Então, assim, é um cara que a gente vê, pô, ele amava culinária, amava educação, ele era bom em criar receitas, ele identificou um problema que existia naquele ambiente que ele vivia, e ele trouxe um propósito muito maior para o trabalho dele. Ele podia ser só um chefe e deixar os restaurantes, né? E ter restaurantes e ganhar com isso. Mas ele trouxe um propósito e devolveu isso para o mundo. Então, ele melhorou ali toda a alimentação e virou referência nisso. E ele é super bem pago por isso, né? Ele é um chefe, apresentador, empreendedor, enfim. Então, ele conseguiu unir tudo isso daí. Então, por hoje, meninas, o que eu quero que vocês levem desse encontro, né? Até o nosso próximo, ou não, para a vida de vocês, né? Primeiro,
encontrar o propósito, ele não é um destino, né? Ele é uma jornada contínua de autoconhecimento e de crescimento. Crescer significa, muitas vezes, sentir dor, né? Eu até lembro, assim, quando eu era criança, eu sentia dor de crescimento. Eu tinha uma dor no joelho, na perna, que era uma dor de crescimento. Então, assim, não é um processo que ele vai ser sempre gostoso, mas ele é um processo necessário, né? Então, e é uma jornada de uma vida inteira, se fazendo perguntas, se descobrindo, se observando. E isso daí, no final, no final não, né? Mas é aquele crescimento a descoberta, às vezes é dolorosa, mas quando você se alinha, você tem um bem-estar muito grande. É fundamental que vocês identifiquem e encarem os bloqueios de vocês. Quando a gente vive uma vida cheia de nuvens, isso daí impede que a gente enxergue qualquer coisa dentro da gente. Então, às vezes, a gente tem tão forte crenças, né, de não, eu sou burra, eu não faço nada direito, eu não sou boa em nada que eu faço, né? Tudo que eu faço está errado. Não, mas eu sou desorganizada, eu não tenho disciplina, eu nunca aprendi, eu não aprendo as coisas certas. Às vezes a gente tem umas crenças tão fortes enraizadas dentro da gente, que a gente cresceu, que a gente não consegue acessar tudo de bom que a gente tem. Então a gente não consegue nem acessar aquilo ali. A gente não se permite, né? Então, assim, esse passo aqui, ele é muito, muito, muito importante para você se olhar cada vez mais no espelho, vendo quem realmente você é, né? E não só com o olhar dos outros, mas com o seu olhar, com a sua lente. À medida que a gente se conecta com os nossos valores mais profundos e a gente reconhece os nossos talentos, a gente começa a entender como que a gente pode contribuir tanto para a nossa vida melhor, como para uma vida melhor para o mundo. Então, o que eu trago aqui? O trabalho, ele começa sempre de dentro para fora. Né? Não adianta eu olhar e falar assim, deixa eu ali entender a necessidade do mundo. É muito bom, é muito glorioso, mas assim, deixa eu entender se os meus valores estão alinhados com isso. Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, é um trabalho de dentro para fora, reconhecendo esses valores e esses talentos. E para eu reconhecer esses valores e esses talentos, eu tenho que primeiro trabalhar esses bloqueios. E começar a identificar e a dissolver isso. Para cada vez mais eu ir ganhando autoconfiança de me olhar. Porque muitas vezes a gente se baseia muito no outro, né? A gente entrega todo o nosso poder na mão do outro. E isso daí é um perigo muito grande. O seu propósito, ele não precisa mudar o mundo inteiro, mas ele deve mudar o seu mundo e o mundo daqueles que estão ao seu redor, que é o exemplo da mangueira que eu dei, que é o transbordar em frutos. Naturalmente, você muda seu mundo, você se torna uma pessoa melhor, você se torna um ser humano melhor, que você olha e fala assim, nossa, hoje eu vivo muito melhor dentro desse meu corpo aqui do que eu vivia antes. Eu estou muito mais alinhada. E isso, naturalmente, vai afetando e transbordando, né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, viva cada dia com intenção, alinhado com o que realmente importa para você, né? E seu propósito não é algo que você encontra, mas é algo que você cria e vai vivendo a cada dia. Então, não vai ter ali um momento que você fala, nossa, encontrei. Não, você vai ter que ir experimentando, criando, vivendo, revisando, ajustando a cada dia. E é um trabalho mesmo de desenvolvimento. Aí, algumas dicas extras que eu trago. Aprofundem o autoconhecimento. Isso daqui é fundamental, é a base de tudo. Mantenha um diário. É muito importante a gente ter acesso a isso, assim, o que eu estou sentindo? Coloca ali as suas emoções, né? Aqueles momentos de mais vulnerabilidade, às vezes é quando mais sai. Às vezes você recebe um insight legal. E esses insights que vêm de dentro, é engraçado, que às vezes você olha, você está vendo uma coisa com super nitidez, e aí você não anota. Aí dá 2 horas, 3 horas, você já esqueceu completamente aquilo ali. Então é muito importante você ter um diário mesmo, para você ir anotando e coletando essas pistas. Porque a partir do momento que você sabe, você olha e você fala assim, voltando aqui rapidamente, que a gente já vai finalizar. Aí você olha e você fala assim, pô, eu já sei, eu tenho que identificar o que eu sou bom, o que eu amo e o mundo precisa. O que é no mundo que eu quero mudar? Qual que é a minha
a minha grande revolta, assim, com o mundo? O que é aquilo ali? Qual que é a minha causa mesmo, né? Que eu gostaria de lidar. Se você já tem isso no radar, e você pedir mesmo para a vida, fala assim, eu quero conhecer meu propósito. Eu quero entender meu propósito. É igual a questão de a nossa mente, o nosso pensamento, ele fica muito direcionado àquilo que a gente quer ver, o que a gente se propõe, né? Então, quando a gente fala assim, quero comprar um carro X, depois a gente só enxerga aquele carro na rua, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Eu quero comprar um Jeep vermelho. Quase não tem. Aí depois você vê Jeep vermelho toda hora na rua. Por quê? Porque sua mente está direcionada para aquilo ali. Então, se você coloca todo dia uma intenção mesmo, de eu quero descobrir qual é o meu propósito, eu quero descobrir o que eu amo, eu quero verdadeiramente me enxergar, eu quero reconhecer meus talentos, a vida ela começa a te mostrar, você começa a enxergar, porque você coloca a sua atenção e a sua intenção nisso. Então, coloque intenção efetivamente nesse projeto de descobrir seu propósito e construir, sabe? Aí, a partir disso daqui, criar um plano de ação. Então, se você já olha para o seu cenário hoje de vida e você fala, pô, isso aqui não tá legal. Eu não estou sendo paga pelo que eu amo. Eu estou aqui, eu estou alinhada, eu faço o que eu gosto, isso daqui também acontece muito. O mundo precisa, eu faço o que eu gosto e tal, mas eu não estou sendo paga. Eu não estou me sentindo bem remunerada. Busque ajuda, crie um plano de ação. Como que você pode trazer mais valor para o seu produto? Como que você pode? Busque uma mentoria, como é que eu posso ressignificar meu produto, reconstruir? O que eu tenho que fazer de trabalho? Qual é a ajuda que eu preciso? Às vezes eu estou numa ajuda muito estou numa energia muito de ajudar e não estou numa energia de fazer, de concretizar, de dinheiro. Então, às vezes você precisa de trazer esse apoio. Mas enquanto não tem a consciência, é impossível criar o plano de ação. Então, fazer esse retrato mesmo de onde que eu estou hoje e para onde eu quero ir. E aí, criando esse plano de ação, porque aí você consegue ir medindo. E outra coisa muito importante, compartilhe a sua jornada com os outros. Porque tem muita coisa que a gente não enxerga na gente. Então, assim, vira e mexe, eu mando para o pessoal. E aí, gente, o que vocês enxergam em mim? Quais são as qualidades? Para eu ir validando a minha percepção que eu tenho de mim, né? E não é uma questão de colocar nos outros, mas é eu começar a perceber, mas por que você acha que eu sou boa nisso? Que às vezes é até aquela pergunta que a gente fez, né? Por que as pessoas pedem ajuda? Às vezes a gente não consegue lembrar, porque a gente se bloqueia tanto da gente achar que a gente não é capaz de ajudar ninguém, que a gente não consegue nem enxergar o que a gente faz de bom pelos outros. A gente não consegue nem enxergar o impacto que a gente tem no nosso ambiente, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas de trabalho. Então, é pegar e olhar assim, deixa eu ver, o que tem de bom? Pergunta para o colega de trabalho, pergunta para o amigo, rever as avaliações lá de trás, pergunta para os familiares, vê como é que os familiares te reconhecem. São grandes pistas, então é muito importante a gente ir compartilhando e fazendo essa construção conjunta, nos ajuda muito. Estou perdida na tela. Por hoje, foi esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Bastante denso, de novo, né? Mas achei super importante trazer aquela contextualização inicial. Sigamos juntos no propósito, nessa busca de propósito. É só o início de uma jornada. Aqui foi muito conteúdo, muita informação, mas show que você acabou de dizer, porque só pedir ajuda em momentos de crise. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que aproveitar todos os momentos, na verdade, para aprender, né? Os de crise e os de tranquilidade, para a gente também refletir e vendo por que eu estou me sentindo tão bem. É muito importante a gente olhar para a nossa vida e, assim, qual foi a fase da minha vida que eu me senti mais plena? Mais plena. O que estava acontecendo na minha vida? O que trouxe essa plenitude? O que trazia essa plenitude? E às vezes é isso, é uma coisa que você estava estudando, era um grupo de leitura que você estava fazendo, que você estava podendo compartilhar as ideias. Aí já traz uma dica, pô, eu gosto de ler, eu gosto de ler esse tipo de conteúdo, eu gosto de compartilhar as ideias com outras pessoas, eu gosto da conexão. Então, isso tudo vai trazendo respostas para a gente, sabe? É muito importante, então, fazer essa retrospectiva da vida, conversar com amigos, conversar com parceiros, isso é super importante, tá? Então, aguardo todas vocês no nosso próximo encontro, terça-feira que vem. A gente vai falar sobre os desafios que a gente enfrenta, né? Tanto
em posições de liderança dentro do mundo corporativo, como no nosso dia a dia. Então, acho que assim, quando a gente fala em estereotipos de gênero, que a gente, como mulher, enfrenta, isso daí a gente vê em todos os ambientes. Então, é uma aula, né, para todas. Para aquelas que não entraram ainda no grupo do WhatsApp, reforço o convite. Não é um grupo que vai ficar trocando muita mensagem, é mais para passar o material, conversar um pouquinho ao longo da semana se tiver alguma outra questão, e passar o link da aula e o lembrete para vocês, tá bom? Então, quem não acessou ainda, se puder, fazer a leitura aqui do QR Code, ou então consultar no WhatsApp e entrar no grupo. E aqui também, para quem é novo, quem está chegando aqui agora, pedir para me seguir aqui nas redes sociais, divulgar o curso, divulgar o material. Como eu falei, eu estou iniciando essa minha jornada agora, né? Estou fazendo uma transição de carreira, saindo do mundo corporativo, entrando no empreendedorismo. Estou trabalhando com cursos, o desenvolvimento de autolideranças femininas, né? Mentorias individuais, mentorias em grupo e cursos corporativos. Então, assim, vocês acompanharem meu trabalho, compartilhar, falar com outras pessoas que buscam isso, ajuda demais, né? Na verdade, é uma construção aqui que eu falo, assim, eu estou me propondo a ajudar todas as mulheres nesse trabalho, nesse desafio, né, de reconexão consigo, e eu peço essa ajuda também de todo mundo para ir divulgando o trabalho, tá bom? E boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Extrapolamos aqui um pouquinho o tempo nessa conversa final. Boa noite para todas vocês. Boa noite. Elana, eu só queria fazer uma sugestão. Pode falar, Janete. Para ter essa questão de gênero e de raça também, porque a mulher negra, ela sofre 3 vezes mais no ambiente corporativo. É Eu acho verdade. que é importante tocar nesse ponto, e até no nosso imaginário, né, coletivo, de que quais são as lideranças negras que a gente já se deparou na vida, né? E geralmente elas são bem mais testadas. Ainda mais mulheres, verdade. Obrigada, Janete, pela contribuição. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.